Isaías capítulo 11. Poderíamos pegar dos versos 1 ao versos 5 como primeiro bloco. E o segundo bloco a gente fica com os versos do verso 6 até os versos 10. Que diz assim, irmãos: será um broto do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria, inteligência, o Espírito que dá conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. E seu deleite estará no temor do Senhor. Não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que souber que ouvi dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o alento dos seus lábios matará o ímpio, e a sua justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinturão dos seus rins. Conviverá o lobo com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal doméstico andarão juntos, e o menino o pastoreará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deleitarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. O menino de peito brincará sobre a toca da áspide, e o recém-desmamado porá sua mão no esconderijo da serpente, e não farão mal nem dano em todo o seu santo monte, porque a terra será cheia de conhecimento do Senhor. Com as águas cobrem o mar. E acontecerá que naquele tempo que a raiz de Jessé, a qual estará posta por perdão aos povos, será buscada pelos povos, e a sua morada será gloriosa. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para poder cultuar ao Senhor. Abençoa também aqueles que não chegaram aqui, Senhor, por algum motivo. Abençoa eles também com questões de doenças, enfermidades, trabalhos. Abençoa todos os teus eleitos que estão espalhados pelo mundo afora, Pai. Abençoa toda a tua igreja fiel no dia de hoje. Em todos os campos onde eles estiverem, abençoa cada um deles, Pai. Abençoa os cultos que são oferecidos, ó Deus. Cultos voltados para a tua palavra, para a tua liturgia, Senhor. Onde a tua liturgia ela deve ser memorada. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado um povo santo, reservado, para manter esses princípios em dias, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor faz isso conosco. E neste momento, Pai, abençoa quem vai falar dela, da tua palavra, e também de quem vai ouvi-la, Senhor. Que o Senhor se faça presente na pregação e em nossas mentes. É o que nós te pedimos e te rogamos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém, Senhor. Irmãos, nós passeamos aqui um pouco pelo livro do profeta Isaías. Vemos os textos anteriores. Está tendo guerra entre 4 reis, onde Israel ele também está unido, né? Israel estava unido com os reis para tramarem contra Judá. E observamos que Deus tem levantado reis para castigar o seu povo. Deus tem levantado juízes para punir também o seu povo. Mas também o Deus de justiça, o Deus de juízo, ele também não fica apenas fazendo essas coisas, mas também ele traz alívio para o seu povo, santos. Porque quando nós observamos o contexto geral, não é toda a nação que está em pecados, de fato, mas podemos dizer, uma boa parte dela está em pecados. Quando os reis estão em pecados, isso quer dizer que a nação ela sofre por causa de um mau governante. Como o rei de Israel estava em pecados, estava tramando contra o seu próprio povo, estava sendo subdividido ali Judá com Israel,
E quando todo esse contexto político, esse contexto social e esse contexto teológico, eles estavam em pecados diante de Deus. Então Deus, quando chega aqui no capítulo 11, Deus vai trazer um refrigério para o povo, porque a promessa de Deus, os pactos que Deus fez lá atrás com os seus patriarcas, eles deveriam permanecer. E aqui no capítulo 11, dos versos 1 aos versos 10, Deus promete um renovo da raiz de Jessé e um reinado justo e pacífico para o seu povo, que estava em tormentos. O povo estava sendo afligido, irmãos, pela área política, a área militar, estava massacrando o povo. E o Deus que estava subjugando o seu povo, agora ele traz um alívio para o povo, que é aqui no capítulo 11. Muitos deles aqui não recebem ou não receberam essa promessa na íntegra, porque ela se cumpre futuramente, mas Deus prometeu que a nação ela iria mais uma vez receber refrigério da parte de Deus, que Deus apenas não está batendo Israel, mas Deus também agora está trazendo para ele refrigério. Então, quando nós olhamos o término do capítulo 10, com a imagem de um bosque devastado que o profeta mostra, então essa situação era caótica dentro da nação, essa situação não era boa, as pessoas estavam vivendo em tormentos, em miséria diante de Deus. Então o Senhor derrubou os cedros do Líbano, ou seja, os poderosos reis orgulhosos, eles caíram diante de Deus, porque Deus massacrou eles. Mas no meio deste campo de tocos secos, que Israel está vendo uma imagem de árvores cortadas, sem vida nenhuma, e tinha um tronco lá, pequeno, mas quando o profeta olha, diz que estava brotando desse tronco insignificante, um tronco talvez desconjuntado, sem imagem, estava nascendo uma pequena raiz desse tronco. Por isso que ele vai dizer que esse tronco, que eu vou levantar vocês através desse tronco. Então essa imagem é aquela imagem que o profeta Isaías ele está vendo, um broto verde, que é um sinal de esperança e renovação. Numa linguagem agrícola, irmãos, toda a plantação foi devastada, mas sobrou aquele troncozinho ali bem pequeno com galhos, e através desse ela vai voltar a florescer de novo. Foi isso, essa visão que Isaías estava tendo. Ele tronco ali é o que vai salvar todo Israel. Então ele mostra que este broto, ele é chamado dentro da teologia do Antigo Testamento de Messias, que é ungido, aquela pessoa que foi escolhida para algum tipo de missão e trabalho. Diga, esse Messias, esse tronco aqui, ó, que eu prometo lá na frente que ele virá e ele vai salvar esse povo dos seus pecados, porque até o momento Israel estava coberto de pecados. Então esse descendente de Jessé, Jessé aqui, irmão, historicamente falando, é o pai de Davi de fato. Então quando toda a glória humana se extinguir, Deus faz brotar vida no meio da morte, usando aqui o seu ungido. Então Deus estava prometendo para Israel que mesmo debaixo desse caos, posso agir. Onde as coisas podem parecer negativas, eu trabalho com o lado positivo. Enquanto a humanidade diz hoje, ela usa esses verbetes, esses linguajares, dizendo assim: como é que o mundo, estando em desordem, existe um Deus por trás dele, santos? Que o mundo está em caos, o mal predomina em todas as camadas da sociedade. E você vem dizer que existe um Deus que ama as pessoas, um Deus que está vendo uma situação dessa, caótica sobre a terra, uma politicagem corrupta dessa, um paganismo miserável desse, onde as partes ímpias prevalecem sobre a justiça. Você vem me dizer que existe um Deus que está por trás disso? Existe, irmãos. É porque você está olhando para o Deus errado das Escrituras. Quando nós olhamos para o Deus errado, aí você vê a sua cosmovisão errada. Não existe o caos dessa forma como Deus vê. Deus não está vendo o caos. Deus está vendo que aquilo que Ele projetou lá atrás, aquilo que Ele decretou lá atrás, as coisas estão fluindo. E o caos faz parte do projeto de Deus. O caos está estabelecido dentro do decreto de Deus para que possa cumprir os seus propósitos. As profecias estão amarradas, afixadas juntamente com o caos. Porque toda vez que o caos estava dentro de Israel, Deus levantava um profeta para dizer que o povo não ficasse em tormentos. Confie em mim e vocês serão salvos.
Estava vendo um filme sobre fé. Ele praticava alpinismo. Ele era crente. Esses filmes, ele não é um filme bíblico, mas é um filme que mostra uma pessoa que se diz crente e com o outro lado Deus. E ele estava fazendo no Monte Everest alpinismo, e ele escalou um monte talvez muito alto, e nessa escala que ele fez, ele começou a medir um ponto de partida para o outro. Então ele foi medindo os montes. Quando chegou num certo monte, ele teve problemas com os pinos que ele bate para colocar o gancho. O pino caiu, ele não tinha mais como voltar, e ele disse: eu vou agora apelar para Deus, só tem ele. E disse que começou a orar a Deus, e a coisa começou a ficar nebulosa, escura, porque ele também já estava escurecendo de fato. E ele pedindo ajuda ao Senhor para que Deus o ajudasse a sair daquele campo onde ele estava caótico, onde ele não conseguiria avançar para cima e nem regredir, porque ele estava sem os pinos que fazem a movimentação. E ele começou a orar a Deus, e disse que ouviu uma voz que bradou para ele. Ele disse: eu quero te salvar. O filme relata assim: eu quero te salvar. E ele pergunta: o que eu devo fazer, Senhor? Ele fez: solte o último pino que está segurando você. Aí ele disse, na mente dele, ele disse: se eu soltar esse pino, eu vou cair. Ele disse: eu estou pedindo ajuda, não estou pedindo suicídio. Aí a voz de novo disse: solte o pino que eu te salvo. Aí a cena fecha-se. Aí quando a cena abre-se de novo, ele já está morto, né? Por que ele está morto? Porque ele ficou congelado na montanha, e ele não conseguiu avançar, nem subir e nem regressar. Aí o filme já mostra as pessoas resgatando ele pela manhã. Aí o filme endossa o seguinte: se aquele homem acreditasse em Deus, Deus o iria salvar. Porque quando a escuridão saiu, irmão, as trevas saíram da noite e amanheceu o dia, aí se ele tivesse vivo, ele ia enxergar onde é que ele estava. Ele estava a poucos metros do chão, onde ele tinha passado de um bloco para o outro. Quando ele passa de um bloco para o outro, ele não observa que aquele bloco que ele pulou era muito baixo, e ele achava que estava em grande altura. Por isso que a voz disse: solte o pino que eu vou lhe salvar, porque ele ia cair e ele não ia morrer. Isso quer dizer o seguinte, Santos, a premissa do filme: nós devemos confiar em Deus sobre as circunstâncias das nossas vidas. Da mesma forma que Israel aparentemente estava sendo devastado pelas forças inimigas, ele deveria confiar em Deus, como Acais não confiou em Deus, preferiu fazer politicagem com os inimigos de Israel. E isso também traz esse reflexo para nós, que nós não devemos fazer amizades com o mundo, que nós devemos confiar em toda a tônica de Deus, mesmo se as coisas estiverem ruins, irmãos, conosco, devemos confiar em Deus, na sua soberania, porque é muito bom para nós que trabalhamos com teologia, estamos pregando, ensinando em sala de aula, pregando num púlpito, dizendo que Deus é soberano, mas essa soberania não só se estende a esse campo soteriológico, mas ele se estende à vida prática nossa, santos. Que Deus nos ajuda. Então aqui mostra que Israel não estava confiando plenamente em Deus. E mesmo assim Deus disse: eu faço brotar no meio da desgraça, no meio dessa devastidão total de caos, eu faço brotar vida. Porque isso para mim não significa nada. Para Deus isso não significa nada, brotar vida, porque Ele é o autor da vida, santos. Ele disse para outro profeta de muito peso dentro das Escrituras, ele disse: o que tu vês? Ao profeta disse: eu vejo um vale de ossos secos. Isso quer dizer, irmão, só caos e mortes tinha na frente do profeta. Aí Deus disse assim: eu não vejo isso. Diga assim, ó, profetiza para esses ossos, profetiza para ele vidas, que isso vai acontecer. O texto diz que o profeta profetizou vida para os ossos secos, espiritualmente falando. E ele disse que os ossos começou a bater osso com osso, membro com membro, nervo com nervo, e os ossos começaram a se juntar, os nervos começaram a se juntar, começou a aparecer carne, e daqui a pouco estava homens prontos, vivos.
Porque Deus disse, eu transformo o caos nisso aqui. Para mim não existe caos, irmãos. Deus disse, para mim só existe vida. Outra situação entre Israel e os inimigos de Israel, que um profeta está com o aluno, e o profeta disse, olha, o aluno chegou e disse, olha, Senhor, o campo está cercado por inimigos. O profeta, quando olhou, disse, olhe, não, faça o seguinte, olhe você e veja quem está por detrás deles. Aí ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue a realidade. Ele não está chegando à realidade, não. Ele está chegando à situação parcial. E disse, quando o menino olhou e disse, eis que vejo um exército muito mais numeroso do que aqueles nossos inimigos que estão aqui. Eram os anjos de Deus, o exército do Senhor. Esses daí, ó, a situação é essa. Não existe estado caótico, irmãos, quando Deus está no controle das coisas. A situação caótica para Israel brotou porque eles estavam em pecados. O rei não queria ouvir a voz do seu profeta. Então Israel estava pagando um preço muito alto. Pagou um preço de escravidão. Mas isso foi propósito porque Deus o fez isso. Então hoje nós depararemos com uma das mais belas profecias messiânicas aqui da Escritura, que está aqui no capítulo 11. Este capítulo nos revela um rei que trará justiça, paz e restauração universal. Será uma restauração católica para todo mundo. O mundo vai entrar em paz. Aquilo que nós escutamos de uma forma falsa, como diz assim, a Palestina está agora em guerra com Israel. Aí o Estado de Israel com a Palestina entra em paz, aí as pessoas do mundo acreditam nessa paz. Não existe paz na Palestina, santos, entre Israel e os palestinos ali, na faixa de Gaza. Aquilo ali já dura muito tempo e não vai acabar. Porque não existe paz de verdade. A paz que nós temos hoje sobre a terra é uma paz falsa. Aqui diz que quando esse Messias vier, ele vai trazer justiça, paz e restauração ao mundo caótico. Esse traz paz, porque ele sabe fazer a paz, ele é um instrumento de paz e ele é mestre por excelência nessas coisas. O Espírito Santo dotou ele com todas as qualidades possíveis para aquilo que ele disse acontecer, santos. Ele veio sobrecarregado até o máximo com o poder de Deus para fazer com que essas promessas elas se levantassem. Então o capítulo começa com a imagem de um tronco cortado, de onde brota um renovo. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus é capaz de brotar a vida onde se estabelece o reino do caos. Então, para a igreja contemporânea, não existe caos, só existe solução. Crente não traz problemas, irmãos, crente só traz soluções. Essa é a tônica da igreja, viu? Mas tem crente que só traz problema para dentro da igreja. É crente com problemas dentro da igreja, não pode ter problema. Crente foi feito para resolver problemas. Porque o nosso Deus é Deus de resolução, irmãos, não é Deus de problema, não. Então, se existem problemas em nossas vidas, devemos confiar nas mãos de Deus os nossos problemas, seja ele financeiro, seja ele familiar, marital, com questões de saúde. Isso passa, irmão, tudo passa, irmão, tudo passa, nada permanece para sempre com relação ao mundo moral. Então Isaías capítulo 11, versos 1 ao 11, mostra que isso é uma realidade. Então nosso objetivo aqui nessa mensagem é entender quem é o Messias, como ele governa e qual é a sua esperança que ele traz para nós e para o mundo. Aqui na sala do seminário, nós estamos dando ali soteriologia e teologia. Eu não estou lembrado qual foi das duas disciplinas que eu disse uma mensagem sobre essas questões. Que pregamos sobre Cristo e não conhecemos Cristo. Muitas pessoas estão evangelizando esse Messias e não sabem quem é o Messias. Muitas pessoas levam o Evangelho e não sabem o dono do Evangelho. Muitas pessoas estão levando salvação sem saberem que são salvas, não têm certeza da sua salvação. Esse Messias aqui, ele garante salvação. Esse Messias que está aqui
garante vida eterna. Esse Messias que está aqui, ele faz com que a sua justiça, ela repouse nos ombros da igreja. Então, quando a igreja não compreender essas coisas, ela não é igreja, ela não entende o seu papel crucial do que nós temos que exercer no mundo. Como Israel vacilou lá atrás, não entendeu o seu papel crucial, Israel tinha um conhecimento prévio das coisas, mas não acreditava em Deus. Nós não podemos ser desta forma em relação a Deus, santos. O primeiro ponto diz o surgimento do Messias humilde e glorioso, que diz, versos 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Essa foi a promessa que Deus deu a Isaías, diz, olha, passe essa cosmovisão para eles, eles estão atônitos, estão aperreados, que eu vou tratar eles dessa forma. Israel passou 430 anos dentro do Egito, por causa do pecado de José. Não era para José ter permanecido dentro daquele paganismo, mas tudo bem. Ele ficou e levou os seus de quebra para dentro do Egito. O projeto não era que Israel ficasse dentro do Egito, mas que Israel passasse um pouco no Egito, por causa da grande fome que estava sobre a terra. Então, dentro dos 430 anos, 400 anos ele passou apanhando de Faraó, porque não quis também obedecer a Deus. Então, foi que Deus fez, irmãos, para que o povo saísse do paganismo. O povo amava o Egito, o povo amava a cultura do Egito, o povo amava a alimentação do Egito, e muitos já estavam envolvidos com a idolatria. Foi que Deus fez para que esse povo saia daí. Eu vou usar eles de uma forma extraordinária. De fato, irmãos, Deus não quebra a liberdade do homem para tirar ele a força, assim, força bruta mesmo. Não, ele não faz isso. O que é que ele faz? Ele vai no princípio do homem. Ele disse, existe uma forma especial para que eu possa arrancar o povo do Egito, sem precisar forçá-los a sair do Egito, eu posso forçar externamente Faraó a expulsá-los, mas para que eu faça isso com o rei do Egito, primeiro eu tenho que fazer com eles. Foi o que Deus fez, irmãos. Deus coloca na mente do povo dele o desejo de querer sair. Então Deus agora levanta um novo faraó e disse que esse faraó, diz o texto, ele não conhecia José, e por causa disso vou escravizar o povo. Então o povo começa a apanhar, e o povo agora começa a sentir dor e dizer assim, não queremos mais ficar na terra do Egito, uma terra que era deleitosa e prazerosa, agora se tornou-se miserável. Então o povo começou a orar a Deus, irmão. Irmão, isso passou 400 anos, até Deus enviar o Messias para ele, que era, nesse caso, o Moisés. Então, o povo começou a clamar a Deus, liberta-nos, liberta-nos, Deus, doutor, agora está certo. Então, agora vocês estão pedindo para que eu arranque vocês daí, porque o meu projeto não é que vocês fiquem no Egito, mas que vocês saiam do Egito. E Deus fez isso com eles. Ele disse, agora eu vou levantar um homem, que este homem vai ser o braço meu, que vai tirar vocês daí com mão de ferro. E assim foi feito, santos. Porque o povo estava envolvido com o paganismo. Aí Deus pune o povo e agora Deus traz um alívio para o povo. Sempre Deus fez isso, batia no povo e trazia alívio para a nação. Então esta é a parte que diz que esse surgimento do Messias, ele viria com uma característica. Você pode dizer assim, Deus, ele é pobre, Deus, ele não trabalha com riquezas. A questão não é essa, irmãos. Não tem nada a ver com isso, com o negócio de riquezas. Porque riquezas também faz parte de Deus. A riqueza pertence a Deus. Então vocês vão entender aqui um ponto porque que ele veio dessas características, pobre, como o texto vai dizer. Então diz que esse surgimento do Messias seria humilde e glorioso. Então o tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Que diz que o tronco representa o quê? A dinastia davídica. Quando ele diz que aquele tronco que ele estava vendo estava representando uma dinastia lá de trás, davídica, simplesmente estava aparentemente morta essa visão que ele tem. Então Isaías nos apresenta o Messias como um rebento humilde, que surge de uma linhagem aparentemente fraca, insignificante, que é a casa de Jessé, pai de Davi.
Então Deus disse, eu vou tirar, ele vai brotar dessa linha daqui, ó. Não é uma linha real de pessoas ricas, de pessoas poderosas. Ele não vai nascer em uma casa real, ou seja, uma casa poderosa, onde as pessoas pudessem olhar para ele no futuro e ver que ele era uma grande coisa. As pessoas não viram Jesus como uma grande coisa, um grande homem, porque isso sempre existiu, irmãos. Aquilo que nós temos atrai as pessoas. Aquilo que não temos afasta as pessoas. Quem é rico atrai as pessoas. Quem é famoso atrai as pessoas. Então ele vai ser o oposto da riqueza, ele vai ser o oposto da fama. Ele vai nascer numa cidade miserável, ele vai nascer numa família praticamente insignificante, não vai ter nenhuma postulagem social. Ele vai ser uma pessoa altamente desconhecida, mas ele vai ser conhecido, viu? Não por essas coisas que eu vou deixar ele. É tanto que quando Jesus nasce, irmãos, ele nasce no estágio de miséria. Nasce no estábulo, não tinha um local para ficar. Ele não tinha um local para ficar, irmãos, não era porque ele era pobre não, viu? É porque a hospedaria estava lotada em Nazaré, praticamente. Estava em tempo de festa, não tinha local para ele ficar. Não é que ele não tinha dinheiro para alugar uma casa, não foi isso não. Então ele nasce naquele local, assim, miserável, e ali Deus faz com que testemunhas possam ver aquela situação, aquele quadro clínico, onde aquele Messias iria nascer. Aí Deus previu, dentro dos seus decretos, que haveria ele nascer nesse local, porque os profetas já cantaram lá atrás, que testemunhal deveria ter, pessoas para testemunhar. Aí Deus traz 3 homens, que a Bíblia, algumas traduções chamam os 3 reis, para que viessem adorar a Cristo. E cada um traz os seus presentes para mostrar a realeza, que eles entenderam quem era o valor daquela criança. Mas, historicamente, quando você olha para o quadro, os outros testemunhos foram pastores pobres que estavam pastoreando gado. Que o anjo disse, vai lá e vê quem foi que nasceu? E os pastores vão lá olhar, e Jesus está no estábulo, e diz, olha, aquela criança ali, ela pode estar nesse estado caótico aqui, ó. Ela pode nascer debaixo de uma humildade dessa, mas ele é aquele que as Escrituras estavam dizendo que via. Ele é o rei que nasceu. Então essa é a imagem que Isaías mostra de Jesus. Isaías vai dizer em outras partes, que em Cristo não tinha nenhuma beleza para que alguém olhasse para ele e dissesse, que homem bonito, né? Não tinha beleza nenhuma nele. A beleza não era externa, viu? A coisa dele era interna, santos. Sabemos que Deus, ele é lindo, irmãos. Mas a figura humana do homem chamado Jesus, que é o próprio Deus, ele não tinha nenhum traço de beleza para, podemos dizer assim, encantar as pessoas. Não tinha esse aspecto nele. Mas isso também não tem problema. O texto vai mostrando, vai começar a desenrolar. Quando ele completar 30 anos, aí a coisa vai começar a funcionar. Mas até os 30, Jesus se comporta como um homem normal, como todo judeu, estudando, trabalhando, vivendo, ajudando sua mãe, ajudando a sociedade a se desenvolver. Era um homem normal. Ele não tinha nada de extraordinário até os 30 anos, para que as pessoas olhassem para ele e dissessem, vejo algo diferente desse homem. Mas depois ele vai manifestar-se no tempo concreto. Então Jesus, ele nasceu no anonimato de Belém, mas em sua humanidade ele estava à grandeza do seu reino. Ele estava dotado dos poderes do Espírito Santo para que ele pudesse agir daquela forma. Dentro dos decretos de Deus, Deus o capacita com todos os dons necessários para que os seus meios pudessem chegar ao fim determinado do seu ministério, santos. Deus Pai, disse John Owen, Deus Pai é o responsável pelo envio do Messias. E ele também explica na segunda parte que o Espírito Santo é a responsabilidade dele de capacitar Jesus com todos os dons necessários para que ele cumprisse aquilo que está nas profecias. As profecias começou a cantar o que ele deveria fazer. Então, se as profecias disse lá atrás que isso vai acontecer, então ele vai ter que fazer isso aqui. Então, aí agora nós começamos a juntar as fotos dos textos do Antigo Testamento com os textos do Novo Testamento, que as coisas se acasalam perfeitamente, que é a parte testemunhal. Então, quando ele diz que ele deveria nascer humilde, é porque lá atrás estava dizendo que ele deveria nascer humilde.
Então, se Jesus nascesse hoje, no período que ele nasceu, em berço de ouro, ia ficar uma coisa não conforme o que está na Escritura. Porque se Jesus nascesse de uma forma rica, irmãos, o texto está dizendo que é o contrário. O contraste das profecias com a vida prática e a vida social de Cristo, totalmente diferenciada. Então era necessário que ele nascesse pobre, sabe por quê? Porque o texto diz que ele ia nascer pobre. Ele não pode nascer em berço de ouro, ele vai nascer em berço de pobre. E assim foi feito. José era pobre, vamos dizer hoje, irmãos, assalariado. Maria também não trabalhava, porque mulher não trabalha naquele período, só quem trabalhava eram os homens, dessa forma. Então as condições financeiras da família de José não era boa. Era um homem normal, como uma boa parte da sociedade judaica era daquela forma. Então Jesus, ele nasce num berço pobre, ele era humilde, irmãos. Tinha carências dele com relação a essas coisas. E Jessé aqui, não de Davi, tá certo? Enfatizando a origem modesta e graça divina que estava sobre ele. Mas a ligação aqui mostra um lado não real da realeza, mas de um lado de humildade. Então Deus costuma fazer justiça, ele costuma fazer surgir vida, irmãos, da morte, a glória da humilhação. Jesus, um homem humilhado, e chega ao estágio de glorificação máxima. Cristo nasceu nesse anonimato em Belém, mas trouxe o reino eterno de Deus, algo que nenhum homem poderia contemplar, nenhum homem poderia fazer isso, mas ele trouxe o reino de Deus para a terra. E por que ele nasceu, irmãos, num estado completamente de pobreza e de carências materiais? Por que isso foi necessário para ele? Isso aqui não pode significar pobreza para ele, ou seja, ele era carente de coisas materiais, dessas coisas, mas foi a forma adequada e cabal de Deus mostrar à sociedade judaica nos tempos do ministério de Jesus, e não no tempo desta profecia em Isaías, que Jesus é o mesmo profeta que Isaías está falando. Aí Deus disse: eu vou fazer com que ele nasça pobre, porque a profecia está cantando que ele vai nascer pobre. Essa é a finalidade. Quando vocês leem Isaías dessa forma, é para fazer o seguinte, que quando há uma argumentação no futuro, quando Jesus nascesse, que essas profecias deveriam acasalar, deveriam bater perfeitamente com aquilo que ele falava, com aquilo que ele vivia, e de acordo com as profecias que foram dadas. Por isso que as profecias, quando eram citadas, o indivíduo que está nela deveria bater 100%. A profecia batia 100% naquilo que Jesus era. Então essa comparação é necessária para que os estudiosos, os religiosos e os eleitos de Deus possam fazer as comparações e chegar à conclusão de que esse Messias, o Jesus, é o mesmo citado em Isaías, porque essa não foi a dúvida do período de Cristo? Será que ele é o Messias? Aí teve um inteligentemente que disse: ele é. Porque ele está fazendo coisas que somente Deus pode fazer. Porque se Deus não fizer isso nele, ele não consegue fazer. Então esse homem ele começa a analisar os fatos históricos, bíblicos, porque a parte histórica é a verdade, viu? Com aquilo que ele fazia. Então Jesus falava uma coisa, ele discorria para a Escritura, ele observava. Jesus fazia milagres, ele olhava para a Escritura. Jesus fazia os seus prodígios e sinais, ele olhava para a Escritura. Ele disse: eu vou ter que falar com esse homem, eu quero conhecer esse homem. Aí quando chega no capítulo 3 de João, esse homem sai à noite, porque ele era um dos homens muito importantes dentro do Sinédrio. Talvez por isso ele sai à noite, para não ser visto com a sociedade, com aquele rabínico errante, porque Jesus era um rabino errante, os santos, perante a visão dos judeus. E diz assim, irmãos, no versos 1 e 2: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus, e este veio de noite a Jesus e lhe disse: mestre, nós sabemos. Veja o que foi que ele disse. Ele pluralizou a coisa. Ele disse: não somente eu, mas nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele.
tinha um homem consciente, racional, humilde até o talo, para entender que aquele homem que estava fazendo multiplicações, ressuscitando, curando, pregando de uma forma diferente dos demais mestres da época, que ele era altamente diferente. Aí Nicodemos diz: nós sabemos, Jesus, que tu é diferente, porque nada que tu faz está fora de Deus. Tudo que tu está fazendo está vindo da parte dele, nós já sabemos disso. Então era nós quem? Nicodemos e aqueles que pensavam feito Nicodemos, porque a maior parte do sinédrio, eles podiam até cair na realidade: nós vamos matá-lo, viu? Mas estamos errados, porque ele não é culpado não, viu? Ele não é culpado não, mas por causa do decreto, irmãos, Deus cegou eles, não deixou que eles enxergassem a beleza do Messias. Aí Pedro vai dizer isso lá na frente: se eles soubessem quem era Jesus, eles não teriam crucificado. Mas por que eles não sabiam, irmãos? Porque Deus não cegou eles? Deus não os deixou enxergar quem era o Messias. Como Deus abriu a mente de Pedro, disse: olha, Pedro, quem é esse aí? Aí Pedro disse: esse é o Messias. Aí disse: olha, quem te revelou não foi carne, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então a gente observa, é uma ação sobrenatural de Deus para mostrar, como prova de testemunhas para alguns, que aquele homem é o Messias, porque o que ele faz, o que ele diz, o que ele professa, a sua ortodoxia é perfeita com as profecias que está dizendo sobre ele. Quando as pessoas dizem que ele é o Messias, porque aquilo que ele está fazendo está encaixando perfeito dentro do escopo do Messias. Se eu olhar o campo histórico onde ele nasceu, onde é que diz a profecia? Ele nasceu aqui, ó, tal local, e ele nasceu em tal local. Então, essas paridades que nós conseguimos ver se encaixa perfeitamente com ele. Então, como é que eu não posso dizer esse homem é o Messias? Por causa dessas paridades, por causa dessas singularidades entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles são muito bem próximos um do outro. Então, essas são os reflexos do Antigo Testamento com os reflexos do Novo Testamento. Então, esse cruzamento que Nicodemos fez entre história e as obras de Cristo, eles estão espalhados por todos os panos de fundo da Escritura. Então, esse cruzamento que Nicodemos fez é um conhecimento do Antigo Testamento com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em Isaías capítulo 7, o profeta diz assim, irmãos: o nascimento virginal do Emanuel, que ele iria nascer através de uma virgem. Aí Maria, naquele período, estava virgem, e pare Jesus de conformidade com aquilo que o profeta disse lá atrás, em Mateus capítulo 1, 22 e 23. Em Isaías 53 cita o sofrimento vicário do Messias, em contraste com a morte dele no primeiro século. Então, Isaías descreve a forma cruel e bárbara que Deus projetou para matar Jesus. Ficou entre dois criminosos. O processo diz, irmãos, que para terminar de executar a vítima, quebravam-lhe os seus ossos, as pernas deveriam ser quebradas. E na hora que isso acontecer, irmãos, os guardas olharam e não quebraram as pernas de Jesus, porque os dois foram quebrados, viu? Os dois bandidos que estavam ao lado de Cristo, eles morreram. Mas Cristo não foi. Mas a profecia diz que também ele iria ser perfurado. Veja como a coisa diz. E a água deveria sair dele. A profecia diz. Aí foi o que os soldados fizeram: pegaram a lança e furaram a pleura de Jesus, é a bolsa que tem água, e o buraco já estava aberto, então a água começou a escorrer com sangue. Aí cumpre-se o quê? A profecia. A gente observa que o que foi dito no Antigo Testamento estava sendo cumprido no primeiro século. Então, como não poderia dizer assim, irmãos? Há uma grande chance de ser o seu Messias, porque tudo aquilo que está dito nos profetas está acontecendo com ele aqui. Esse cruzamento do Antigo Testamento com esse homem é perfeito. Esse homem é o Messias, pô. Esse homem é o Messias. Porque toda a sua vida, o que ele fez, o que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele viveu, os milagres que ele fez, estava tudo manifestado que essas coisas deveriam acontecer, santos.
Então, como não dizer que esse homem é o Messias? Como eu posso negar isso? Isso, Nicodemo já estava carregado em sua mente de convicção de que ele era esse Messias. Essas provas históricas e bíblicas mostram a veracidade documental e testemunhal, porque na época a testemunha era mais importante do que os documentos antes. Mas por que os documentos também deveriam ser mantidos? Para gerações futuras. Porque nas gerações futuras não ia existir mais a testemunha, porque todos já estavam mortos. Aquelas 500 pessoas que testemunharam sobre Cristo, eles subindo aos céus, todos morreram. Eu não conheço nenhum deles. Mas o que foi que sobrou para nós em pleno século XXI? Para poder crer que Jesus é o Messias? Documental. Documento, que chamamos de cânon, vara de medir. Escritura, ou muitos conhecem por Bíblias, e outro por Escrituras Sagradas, é o testemunho, documentos que deixaram para nós. Então esse Messias, de fato, ele é o Cristo. Então esses cruzamentos que foram feitos aqui, eles eram feitos para este ponto. O ponto 2 diz, o Espírito do Senhor repousa sobre ele, o verso 2 diz. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então essa profecia se cumpre publicamente no início do ministério de Jesus Cristo. Ela se cumpre perfeitamente. Jesus é chamado na sinagoga para ler um texto, para explicar, para pregar. Não é? Ele explicou Isaías. E ele cita esse texto aqui do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele disse, hoje se cumpriu essa profecia. Aí começou o disse-me-disse. E o povo não estava errado, irmãos. Por que o povo não estava errado? Porque o profeta Isaías cantou 700 anos antes a profecia. Ele disse lá atrás, 700 anos. E depois um homem chega e sobe no púlpito da sinagoga e diz assim, lê o texto, aí tudo bem, não tinha problema nenhum ler o texto que ele leu, ele explica e fecha com a conclusão dizendo assim do texto, essa profecia cumpre-se hoje, irmão. Mas como, Jesus? Porque, irmãos, se nós estivéssemos lá, se não fosse uma ação de Deus, se nós estivéssemos lá, talvez eu perguntaria ao Senhor, como assim se cumpre hoje? Porque quem estuda teologia sabe, irmãos, aquilo que ele disse é o seguinte, essa profecia está se cumprindo hoje, quer dizer, o Messias já está aqui no meio de vocês, é isso que ele quer dizer, o Messias já está aqui. Tudo bem, ele não disse assim, eu sou essa profecia, ele não disse isso, mas ele disse, hoje se cumpriu a profecia. Ele quer dizer, o Messias já está aqui em nosso meio. E os judeus começaram a argumentar, irmãos, porque queriam matá-lo. Porque, de fato, irmãos, a vinda do Messias é uma coisa de supra importância para os judeus, como até hoje eles aguardam o Messias. E quando Jesus se levanta e diz essas palavras, aí causa um alvoroço no meio do povo, santos, com relação a isso. E muitas das vezes Jesus pregava, quando acabava de pregar, o povo queria matar Jesus, porque as palavras dele eram muito fortes, e por falta de um empobrecimento intelectual do seu auditório, que não compreendiam aquilo que ele estava dizendo, da forma literal, aí acabavam sendo prejudicados. Aí eu queria matar ele por causa dessas palavras que ele dizia. Porque isso que ele disse é o que é repetido em Lucas capítulo 4, versos 18, que Lucas está trazendo a narrativa de que Jesus disse assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restaurar as vistas dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está afirmando que este poder aqui, desse texto, repousava sobre ele. A partir de agora, irmãos, o Espírito Santo estava liberado para agir nele como nunca agiu em ninguém no Antigo Testamento, irmãos. Pela primeira vez, o Espírito Santo estava liberado 100% para agir de uma forma
total como nunca agiu antes. O Espírito Santo agia nos profetas. As pessoas dizem assim, coisa maravilhosa, os profetas quando agem, mas na forma de Cristo não, irmãos. Porque se tu observar, todo o Antigo Testamento estava apontando a direção para ele. Todo o Antigo Testamento foi construído, irmãos, a base da teologia do Antigo Testamento foi construída com os decretos, as profecias, os juízos, apontando para ele. Então, tudo se resume nele, santos. Se resumiu dele. Ele quer dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que vocês olharam para trás foi feito para mim. Que ele disse, olha, Moisés falou de mim. Olha para como é que ele disse. Abraão respirava a me ver. Ele disse, olha, até Abraão respirava em me ver o meu dia. Veja como ele está dizendo que agora Deus está habitando no meio do povo. Porque a palavra Emanuel em hebraico significa Deus está andando no meio do povo. Deus está mantendo comunhão com o povo. Ou seja, Deus está no meio do povo. E Deus não está, irmão? Em Cristo, Deus humaniza-se. Deus cria massa e substância física pela primeira vez, porque Deus sendo metafísico, sendo um ser substancial, porque um ser substancial ele tem que existir, aí Deus existe como ser substancial, porque Deus é metafísico, mas Deus não é físico, então essa premissa ela cai por terra. Deus agora tem massa física, irmãos. Deus agora come carne e farinha. Deus toma café, come peixe, come pão, como um ser humano normal, porque Deus tem corpo. Aí quando João abre o seu evangelho, que ele diz, abre o texto e diz, no princípio era o verbo, em arquê, em rologos, cairologos, prostotonhon. Quer dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, porque verbo é a palavra que indica ação, estado e fenômeno. Estava reservado na eternidade? Não, eternidade não. Esse verbo humanizou-se e ele anda entre nós. Mas quem é esse verbo? É o Nazareno. Esse Nazareno aí, que nasceu em Belém, vem coisa boa de Belém? Então, porque ele disse, será que vem alguma coisa boa lá de Nazaré, dessas cidades baixas? É como o Nordeste daqui, né? Vem com alguma coisa boa do Nordeste? Não, só vem coisa boa da capital. Pois veio ele, Deus, humaniza-se nessas regiões. Então, o Espírito Santo o capacitou, irmãos, de uma forma intelectual, de uma forma emocional, de uma forma para fazer milagres e poderes. Ele ultrapassa os limites da inteligência humana, ele ultrapassa os limites da ciência, quebra todos os protocolos científicos e arrebenta a natureza. A natureza agora se curva diante dele. Aí vai dizer, quem é esse homem? Aí Pedro disse, quem é esse homem? Que até a natureza obedece, o mar obedece a ele, o vento obedece a ele. Diz, quem é esse homem? Você vai saber quem é ele, porque é Deus que estava nele, santos. Então o Espírito Santo o capacitou, como diz a profecia, irmãos. O que é que a profecia disse? Ele será cheio de sabedoria, entendimento, porque entendimento e sabedoria são duas ferramentas separadas. A sabedoria é a aplicação do conhecimento, do entendimento ele tinha demais, conselheiro, fortaleza. Então, o temor do Senhor, ele estava revestido alto, todos os padrões que Deus tem, todos os atributos de Deus estavam repousando nele. Deus estava corporeamente, fisicamente, na matéria chamada Jesus. Então, quando Maria pariu aquele menino, estava parindo Deus. A igreja tem que entender e aceitar isso para sempre. Tá? A igreja evangélica ela tem a maior dificuldade de entender essas coisas. Porque nós estamos olhando o cruzamento entre protestantismo e catolicismo romano. Tem que acabar com isso. Quando Maria pare Jesus, ela pariu Deus. É por isso que é chamado dentro da teologia ocidental que Maria é mãe de Deus. Em que sentido ela é mãe de Deus? Neste aspecto. O aspecto que humano, quando Jesus nasce, ela é a mãe de Jesus. Agora, se você me disser que ele não é Deus, então uma coisa vai ficar complicada. Não é o Deus que estava lá na eternidade que ela pariu, irmãos. Ela pare a matéria. Mas a matéria, como disse os concílios de Calcedônia, os outros disseram também, que as duas naturezas estão juntas. As duas naturezas, não tem como separar, não.
Ele é Deus e acabou-se. Eu não vejo problema nenhum em dizer que a Santa Maria é mãe de Deus nesse aspecto. Não tem problema nenhum, é mãe de Deus e acabou-se. Então ela pariu Deus, em que sentido ali? Ela pariu Deus da profecia, ela pariu Deus chamado Jesus, e ele agora está carregado, irmãos, de toda a autoridade do Pai, que o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é carregar a igreja, o trabalho do Espírito Santo ali foi carregar Jesus e dispensar a ele todos os atributos possíveis para que ele cumprisse as profecias que estavam lá atrás. Ele só poderia cumprir, irmãos, se ele estivesse com posse dessas qualidades. Sem essas qualidades, jamais ele iria mostrar aquilo que ele é. Então, é através desses dons que o Messias, Jesus é chamado de Messias, é ungido, ou seja, pelo Espírito, sem medidas. João 3 diz, olha, ele foi ungido sem medidas, em João 3,34. Ele está cheio do poder de Deus, poder de justiça, poder de santidade, poder de bondade, prodígios e milagres estão sobre seus ombros. Ele vai fazer com que a coisa funcione, Então, Jesus ele quebra todos os protocolos da sociedade da época, porque Jesus não teve formação intelectual nenhuma, irmãos, não teve formação intelectual. Paulo tinha formação teológica. Paulo foi chamado mestre dentro das escolas onde ele passou, fazia parte do Sinédrio. Então era um homem altamente intelectual, porque tinha formação. Estudou com um homem chamado quem? Gamaliel. Nos pés de Gamaliel ele aprende a teologia judaica e se forma dentro da teologia. Mas Jesus não passou nos pés de ninguém. Jesus não passou por a escola de Shammai nem de Hilel, que eram as escolas da época de teologia. Ele não passou por essas escolas. Mas quando ele pregava, irmãos, ele colocava no bolso todos os pregadores da época. Aí você vê a diferença, né, entre o Messias, que foi chamado para isso, e os homens da época altamente intelectuais. Homens falíveis, homens finitos em termos de vida e finitos em termos de percepção de conhecimento, porque ele estava de frente com o conhecimento, santos. Ele não tinha conhecimento, Jesus, irmão. Jesus é o próprio conhecimento, irmãos. Jesus não tinha sabedoria, ele é a sabedoria, santos. Aí observamos que os papéis de cada um deles, dentro do contexto, era fazer com que os decretos de Deus, eles desenrolassem. E os decretos começam agora a correr, porque agora está em prática. As 7 expressões usadas em Isaías: Espírito do Senhor, chamamos aqui de autoridade divina. Deus deu a Cristo autoridade para com as áreas metafísicas e as áreas físicas. Então Jesus tinha autoridade sobre reis, sobre governantes, sobre o sinédrio e sobre a população. Jesus tinha autoridade sobre espíritos imundos, demônios, e sobre qualquer haste de potestades espirituais, ele dominava todos eles. Aquele rapaz que está possesso, cheio de demônio dentro dele, o pai chega a descrever que o rapaz ficava perambulando nos cemitérios, pelos túmulos. Não, era uma coisa incontrolável para o rapaz. Já fazia anos que ele estava nesse estágio de miséria espiritual. Ele precisava de uma libertação, porque o próprio texto diz: eu vim libertar os homens dos cativos. A promessa do Messias era libertar de cativos, tanto espirituais quanto cativos físicos. E os espíritos, quando vê Jesus, irmão, ele olha para Jesus e diz assim: olha, vieste nos atormentar antes do tempo. Veja, o espírito conheceu quem era. Permite-nos que nós saímos desse corpo e entramos nos porcos. A gente olha assim, os porcos fazem, vá. Eles saem e entram nos porcos. Vê o prejuízo que Jesus deu, irmão. Prejuízo, irmão, é só prejuízo para a sociedade. Quando os demônios entraram nos porcos, o que é que acontece, irmão? O texto diz que tinha um desfiladeiro, que os porcos caíram no desfiladeiro. Eles morreram, os porcos. Os donos dos porcos olharam para aquilo que Cristo fez. Era para agradecer, mas eles não agradeceram.
falaram mal de Jesus porque trouxe prejuízo, irmãos. Porque os porcos morreram, perderam isso aqui, ó. Muitos porcos perderam por causa da autoridade que Jesus tinha nos demônios. A autoridade sobre o campo físico, irmãos, que ele tinha. Foram quantos pães? Deixa eu me corrigir aqui. 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes. Alimentou mais de 5.000, fora, olha para aí, fora mulheres e crianças. Como se ele dissesse assim: vai entre o povo e pergunta o que eles têm para comer, se eles têm algum alimento, porque realmente já estava ficando tarde. Nós não vamos liberar o povo com sede e fome. Então faz o seguinte, meninos, entra entre eles e pergunta se eles têm alguma coisa para se alimentar. Aí trouxeram assim: tem isso aqui, ó, porque ele vai agir de acordo com aquilo que já tem. Ele poderia muito bem, irmão, fazer a coisa fluir, mas ele tira de uma essência que já subsistia, que é o pão e o peixe. Ele ora a Deus. O texto diz assim, irmãos, que quanto mais os cestos eram levados, mais pão aparecia, meu irmão. Pão aparecia. Então ele conseguiu fazer a primeira multiplicação de pães e peixes e matou a fome de todos eles. Não apenas isso, irmão, porque onde Cristo está, o excesso das coisas é abundante. Diz o texto que sobrou ainda muitos cestos de pães e peixes. O povo comeram de arrotar e ainda sobrou. De 5 pães e 2 peixes, ele quebra o conceito da natureza. Como é que ele consegue multiplicar dessa forma? Então ele fez isso. Ele vai para uma festa em Caná da Galileia. Essa foi a primeira vez que ele participa de milagres e curas. E diz que a festa estava rolando, porque normalmente uma festa de casamento, irmão, ela durava lá uma faixa de 1 semana. A festa estava rolando e a notícia chega nos vídeos da mãe, né? Ó, eu escutei aí que o vinho acabou, quer dizer, a festa vai acabar, porque sem bebida não tem como fazer uma festa. Aí ela vai e diz para ele: olha, filho, o vinho, ele acabou. Ele diz: olha, o que eu tenho a ver contigo, mulher, com isso? Isso, irmão, um linguajar que ele não está dizendo, como alguns já ensinaram, que Jesus não respeitava Maria, que ele estava acima de Maria. Não tem nada a ver com isso, não. Ele estava dizendo que realmente ele não tem nada a ver com isso, porque eu não sou dono da festa. Eu não sou o cara responsável por isso aqui, mas uma das credenciais do Messias era fazer isso antes. Ele chamou o mestre Salas, que é o mestre do vinho, e diz: traz algumas talhas com água. Ele traz as talhas com água. E ele, quando ora, irmãos, eles abrem agora, quando eles abrem, tem vinho. O mestre Sala, quando prova o vinho, diz assim, vamos dizer assim, no linguajar de hoje: eu nunca tomei um vinho feito esse, meu irmão. Não é carreteiro não, viu? Que é borra do vinho, aquela porcaria, viu? É um vinho de qualidade que eu estou tomando aqui. Poxa, homem, como é que tu faz isso? Porque primeiro se dá o vinho bom, e quando as pessoas já estão um pouco chutadas, a gente traz aquele vinho mais ruim, porque eles não vão fazer a percepção da diferença do vinho. Mas tu fizesse diferente, desse o vinho de qualidade baixa no início e deixasse o melhor para o final. Quer dizer, ele nem sabia direito, o dono da festa. Não sabia direito. Um português, dono de vinha, ele escreveu um livro, e no livro dele não tem nada a ver com o cristianismo. O livro dele não tem nada a ver. Ele explica como ele é especialista em vinhos. Ele faz vinho. Aí ele cita no seu manual de vinho, ele cita essa passagem de Caná da Galileia, sobre o vinho. E ele cita quando o mestre Sala diz assim: isto é um vinho de boa qualidade. Ele quer dizer, vocês sabem o que significa de boa qualidade? Sabe dizer por que o mestre Sala ele disse aquilo? Aí quando você lê o texto, isso passa tão rápido na nossa mente que a gente não consegue perceber o que significa aquilo. Ele disse: o vinho de boa qualidade, ele não é feito da forma errante, porque o vinho, para ser de boa qualidade, ele tem que passar por vários estágios. A plantação tem que ser de boa qualidade, tem que ser feito em boa terra, em temperatura adequada do ambiente, e na hora da colheita também, na preservação,
ele tem que ser pisado de uma forma adequada por profissionais, ele tem que ser mantido em uma certa temperatura dentro dos depósitos, para depois de algum tempo, quando ele começar a envelhecer, ele vai ficar um vinho de boa qualidade, porque ele tem que passar por esses estágios. E como foi que Jesus sabia de todos esses estágios para que o vinho saísse de boa qualidade? Que o vinho não passou por nenhum desses processos de colheita, o vinho não passou por nenhum processo de fermentação, o vinho não passou por nenhum processo de armazenamento, o vinho não passou por nenhum processo de temperatura, e quando o povo beberam, disseram, isso é um vinho bom danado, viu, irmão? Isso é um vinho bom. Quem foi que fez esse vinho? Esse foi o convidado ali, o Nazareno. Como foi que ele fez? Sei como é que ele fez. Pergunta os mestres Salas viram como é que ele fez. Então, isto é um vinho de boa qualidade. Então, esse prodígio, essa maravilha que Cristo fez, ele mostra o seu lado de superioridade. O texto vai dizer sabedoria e entendimento, santos. Ele tinha uma percepção com o ser humano altamente diferenciada da nossa. Sábio nas suas aplicações, resolvia suas aplicações de uma forma sábia e conhecia profundamente a lei do Antigo Testamento. Quando aqueles homens chegam para matar a pobre mulher adúltera, quando é jogado ela na frente dele e diz, o que tu dizes, Rabi, sobre isso daí? Ela foi pega em adultério, mas Jesus conhecia a lei, irmãos, porque a lei Levítico fala o seguinte, que para ser apedrejada a adúltera, não era apenas ela que deveria ser apresentada, ela deveria ser apresentada com as provas. Que provas são ali? Cadê o adúltero? Cadê o homem com ela, que não apareceu? Apareceu apenas a mulher. Então, a audiência estava de forma errada, porque os dois deveriam estar presentes. E as testemunhas que viram o ato sexual deveriam estar presentes, mas não houve essas coisas. Aí Jesus sabiamente disse aquelas palavras que nós já conhecemos, né? Que todos nós já conhecemos. Se algum de vocês não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Porque ele diz assim, eu não vou fazer isso não. Agora, se vocês quiserem fazer, podem começar, até pelos mais velhos, a tirar pedra nela. Aí a consciência, irmãos, ele vai direto na consciência e vê que aquele pecado que aquela mulher fez, e ela, de fato, ela era uma adúltera, irmãos, a sociedade não estava mentindo não, viu? Ela era, viu? De fato. Mas só que ele mexe no íntimo da sociedade e faz com que vocês sejam semelhantes a ela. Porque no reino de Deus, irmãos, não existe a questão de pecados, e pecados em alto nível e pecados de baixo nível. Existe, de fato, uma separação, mas quem comete o pequeno pecado não pode subjugar aquele que está cometendo um grande pecado e se colocar numa posição de vantagem com ele. Então, a sabedoria de Cristo coloca os dois no mesmo nível. Aí atinge a consciência daquele povo. Aí o texto diz, irmãos, que eles começaram a se retirar um por um. Até os mais velhos começam a se retirar. Então, a percepção de sabedoria de Cristo é altamente alta com relação à humanidade. Jesus conseguiria ler a mente dos homens quando eles estavam murmurando em seus corações. Ele conseguiria ler e dizer assim, ó, vocês não querem me matar? Mas os homens não disseram assim para ele, irmãos, nós desejamos te matar. Não, eles não diziam isso. Mas ele disse, como se seja assim, eu consigo penetrar na mente de vocês. Aí em João 8 ele vai dizer assim, vocês não têm desejo de me matar? Aí eles começaram a recuar. Veja que ele era altamente capacitado pelo Espírito Santo para que essas medidas fossem sendo mostradas na sociedade. E a sociedade começou a perceber, irmãos, tanto visivelmente como intelectualmente, que Jesus tinha algo de diferente, muito diferente daqueles rabinos que pregavam. Jesus conseguiu mostrar o maior poder dele com relação a uma coisa que é tratada como impossível ou irreversível, que é a morte. Ele disse, até isso eu consigo reverter o quadro. Quando o mensageiro chegou para Jesus e disse, Senhor, o teu amigo está morrendo. Lázaro está morrendo, está enfermo já há alguns dias e ele está morrendo, viu? Os médicos já deram lá o diagnóstico dele, vai morrer. Jesus disse, olha, relaxa, fique tranquilo. Essa doença, diga lá para as meninas, Marta e Maria, essa doença
não veio para matar Lázaro, mas ela foi constituída para glorificar, ele não, viu? Mas glorificar o Filho de Deus. Mas talvez o cara não entendeu, foi nada, mas ele foi. Aí depois que ele falece, depois de 3 dias, quando Jesus chega lá, porque o ambiente já está preparado para ele, é aquilo que ele queria, por isso que ele chega, irmão. Ele poderia ter chegado antes, ele poderia ter dito assim, a doença, vai-te, saia, ela saía, não tem problema nenhum, mas a doença foi feita por Deus, irmãos. A doença estava dentro dos decretos de Deus para que Lázaro fosse morto, porque se Lázaro não morresse, ele não teria como se manifestar. Não foi uma coisa aleatória, ele morreu porque a doença é uma coisa natural. Não foi isso não. Não teve nada a ver com isso. É porque as credenciais do Messias diz que ele ressuscita também. Ele dá vida aos mortos, tanto espiritualmente falando, quanto fisicamente, queridos. Aí o que é que o texto vai dizer, irmãos? Em Isaías, que ele é portador desse poder, de vivificar os mortos. E quando ele chega na casa de Lázaro, já está o funeral, porque ele já estava morto. O texto diz, irmãos, que ele já estava fedendo. E cheiro de defunto, meu irmão, é uma carniça dos infernos. Carne podre. E eu já passei por vários sepultamentos de familiares, e é um mau cheiro daquele. Ruim, meu irmão, ruim. Só ficamos lá porque é uma falta de desrespeito, de respeito, deixar o defunto lá, né? Mas é um mau cheiro danado. E Lázaro já estava com aquele fedor há 3 dias. E Jesus chega lá, mansamente, e disse, olha, se tu creres, tu verás a manifestação de Deus, que é uma palavra chamada glória. A glória é a manifestação extensiva de Deus sobre a natureza. Porque Deus pode quebrar todos os princípios da natureza, Marta. Deus pode arrebentar todos os processos naturais. Você crê que Deus pode fazer isso? Acreditou não, meu irmão? Acreditou não. Porque ela continuou chorando. Não acreditou, de fato, como seria a coisa. Jesus, onde é que ele está? Mostra onde ele está. Aqui, ó Senhor, o túmulo é ali. Faz o seguinte, tire a pedra. O texto diz, tire a pedra. Os homens foram lá, tiraram a pedra. Isso é Lázaro, orou ao Pai. E o texto diz, capítulo João de 11, diz, eu vou orar dessa forma para que eles escutem a minha oração. Por quê? Para que eles saibam que eu vou invocar a Deus e Ele vai me responder. Sempre, ele diz o texto, sempre Ele me responde positivamente. E eu vou pedir para que esse corpo que está aqui, em estado já de deputação, em estado de podridão, ele retorne à vida. E o que é que o texto diz, irmão? Lázaro sai para fora. E Lázaro sai, queridos. Quando Lázaro sai, o corpo já não está mais fedendo, estava coberto de faixas, e ele sai normal, vivo. Então ele quebra o processo da natureza e mostra que ele é o Messias, ele é esse tronco que Isaías está aqui dizendo, que o tronco ele foi a esperança de Israel do passado, e que essa profecia é cumprida no primeiro século. E qual é a esperança, irmãos, que isso traz aqui para nós? A esperança é que essas profecias sendo cumpridas lá, falta algumas a serem cumpridas na igreja do século 21. E nós acreditamos que da mesma potência, da mesma forma que Cristo atuou lá no primeiro século, e que Isaías fez essas profecias lá atrás, essas coisas vêm cair sobre nós. E nós temos que acreditar, irmãos, que Cristo é o Messias, que este tronco que Israel não deu valor, ele é o Messias, é o nosso Cristo, o nosso Redentor. E por que nós estamos reunidos num culto, que gastamos os nossos tempos, poderíamos estar agora fazendo outras coisas, estamos aqui? Porque nós acreditamos que ele é o Messias, e que ele quer culto, que ele ama o culto, e que a sua igreja era devota a ele, que era uma das partes do primeiro século que eles não acreditaram, que é uma das partes do tempo do profeta Isaías que eles não acreditaram, mas nós devemos acreditar. E esse Espírito estava sobre ele, gerenciando a vontade de Deus e fazendo com que a vontade do Senhor ela prevalecesse. Quando nós lemos Isaías, irmãos, lemos a reflexão, um autorretrato reflexivo de Cristo com relação à sua igreja no século 21. Que o mesmo pecado que estava em Israel está nas igrejas de hoje. Deficientes em relação à fé. Mas Isaías mostra que não devemos desfalecer.
Então aqui falamos da questão de propriedades do Messias. O verso 5 em diante, ele fala do reino que esse Messias trouxe, que as pessoas têm uma baixa cosmovisão do que significa reino. As pessoas acham que o reino de Deus ainda vem. Algumas pessoas acham que o rei ainda vem e que o reino vai ser estabelecido. Não vai ser estabelecido, irmãos. Ele já foi estabelecido com a vinda de Cristo. O reino já está conosco. Os versículos 3 a 5 fala: não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas julgará com justiça os pobres. O Messias governa com discernimento espiritual, não com aparência externa. Ele defende os oprimidos e condena os perversos. E com a vara da sua boca é um símbolo de sua palavra eficaz. Então, a palavra de Deus hoje está dentro do seu reino. O reino de Deus é a igreja, santos. Uma pequena parcela desse reino cósmico de Deus, quando o apóstolo Paulo fala que eram as coisas que estavam ocultas para a sociedade, que ninguém sabia, agora vocês sabem, é o reino de Deus que está na terra. A igreja pertence a esse reino, é um pedaço do reino de Deus que já está na terra. Então o reino de Deus, ele é um reino extensivo com a sua majestade, e onde nós, como seus súditos, estamos dentro desse reino. Observe, só está dentro do reino quem é salvo. Ímpios não podem estar dentro do reino. Incrédulos não podem estar dentro do reino. Somente os eleitos de Deus é que fazem parte desse reino cósmico de Deus, que ele chama de eclésia, que ele chama de igreja, que eles chamam de ovelhas de Deus. Então, esses títulos que é dado à igreja, que fazem parte do reino de Deus. Então, essa parte do profeta, que ele fala do reinado e da sua justiça. A justiça de Deus, ela é aplicada com a sua bondade. As pessoas não podem separar os atributos de Deus. Os atributos de Deus são todos coligados uns nos outros. Mas tem pessoas que falam que Deus age com onipotência, que ela é solitária. Ela não é solitária. Todos os atributos de Deus, quando ele age, estão coligados um no outro. Por exemplo, a bondade de Deus é a manifestação da sua justiça. Repetindo, a bondade de Deus é a manifestação máxima da sua justiça. É por isso que o reino dele diz aqui que é um reino de justiça. É um reino altamente oposto do reino humano. O reino humano tem trapacias, os trapaceiros estão ali forjando os resultados para que aconteça. Então, reinos injustos. Reinos injustos. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país politicamente errado. Injustiça reina no Brasil. Não há como negar isso, irmãos. O conselho, quando estava reunido, quando eu falo conselho, é o Tribunal Federal, com os magistrados. Quando o antigo presidente disse que ia fazer com que o STF ele se tornasse feito uma assembleia, não como é hoje, eles cresceram o olho assim, disseram que se ele fizer isso, ele vai acabar com o Supremo, ele vai fazer como se fosse uma corte para julgar as coisas. E disse: o que nós vamos fazer então? E isso eles entre si, os magistrados da época. E disse: tem alguém para colocar no lugar dele, do presidente? Aí disseram: tem não, porque todos estão manchados, estão todos com processos pesadíssimos nas costas. Mas o que tem para disputar com ele, para derrubar ele do cargo? Porque se ele fizer isso, ele vai acabar conosco. Aí disseram: tem um tal de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí quando puxa, mas está sujo também. Ele tem vários processos com a operação chamada Lava Jato, do juiz chamado Moro. Aí ele disse:
desmoraliza a Lava Jato, tira a autoridade da Lava Jato e tira as condenações desse homem aqui, ó, o Luiz Inácio, e ele vai ser o presidente da República. Foi assim que foi feito. Desmoralizaram a Lava Jato, porque foram 5 processos, todos eles os juízes condenaram o culpado. A injustiça prevaleceu, quebrou o processo, humilhou a Lava Jato, disse que ela e nada é a mesma coisa, aqueles processos não valem, e inocentaram o camarada. E ele foi solto, eleito debaixo de corrupção, apoiado pelos corruptos, a injustiça prevaleceu. Então a gente vê, não tem justiça no Brasil de fato, Santos. Ela pode ter fragrância, resquícios de justiça, mas a justiça mesmo não tem. Mas nesse reino aqui, irmãos, que Isaías está tratando, é um reino altamente competente de justiça. Não haverá injustiça, Santos. Então, quando o profeta Isaías descreve o seu reinado, ele descreve ele com várias partes. Essa parte 2, reinado de justiça e reinado de retidão. Um reino de paz e harmonia universal, terá paz, porque o Deus de paz já estará no centro. Então, ele faz aquele contraponto quando diz, o lobo habitará com o cordeiro. É impossível, irmão, que um lobo fique 24 horas pastando no campo com um cordeiro, porque ele vai devorar ele, Santos. Aí ele faz esse contraste, o reino dele vai ter isso, viu? Esse contraste. O leopardo se deitará junto ao cabrito. Olha, leopardo é uma presa fácil, e um menino pequeno os guiará. Não pode. A áspide vai colocar a mão, a criança colocará a mão na toca da áspide, da cobra venenosa, e ela não lhe fará mal. Olha que bênção, o reino dele. Ele está falando o contraponto, irmãos. Não é que isso vai acontecer, não. É que esse contraponto quer dizer que essas coisas que de contrapartida não vai acontecer no reino dele. Não haverá mal no reino dele, não haverá coisas ruins. Isso são coisas ruins que vai acontecer. Mas no reino dele, isso não tem como ser possível. Então o pecado trouxe aqui uma desordem à criação. Então o Messias, ele traz reconciliação. No Éden, todos os animais se curvavam diante de Adão. Os animais não iam ferir Adão, não. O leão não partia para cima dele para devorar ele. A cobra não partia para picá-lo. Não, todos eles entendiam, ele é o meu Senhor aqui. Adão e Eva são os meus patrões, são os meus senhores. Nós sabemos disso. A consciência dos animais era essa. Os animais respeitavam o casal, não agrediam ele, não. Então essa desordem, por causa do pecado, que agora os animais agora querem agredir o homem, eles têm um ponto de partida para ferir o homem, que no reinado de Cristo ele disse, essas coisas opostas não vão subsistir. Não se fará mal nem dano algum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra vai ficar plena do conhecimento de Deus, irmão. Por que a terra hoje agride o seu próximo? Porque elas não respeitam, elas não têm o conhecimento de Deus. O homem mata outro por um cigarro. Olhou de cara feia, o cara puxa lá o gatilho e mata ele, porque não tem o entendimento de Deus. Eles não respeitam as leis de Deus. Quando a sociedade tiver um entendimento cabal da lei de Deus, não fará mal à sociedade, santos. Se o homem bem soubesse, ele não pode fazer mal ao seu semelhante, não pode tirar a vida dele, não pode espancá-lo, não pode bater nele, não, porque isso é mal. Mas o texto diz, irmãos, que esse mal será extirpado quando esse Messias estiver reinando. O outro ponto fala a reunião e a restauração do povo de Deus, os versos 10 e 11. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé e tornará a estender a mão para adquirir o restante do seu povo. O renovo se torna agora a raiz de Jessé. Ele é tanto descendente quanto essa origem. As nações gentílicas virão a ele, em cumprimento da promessa de Abraão, capítulo 12. E Deus reunirá o remanescente disperso de Israel e atrairá os povos da terra. Então as profecias estão sendo cumpridas com esse propósito. Então quando nós observamos que essas dádivas repousam sobre os lombos do Messias, que essas credenciais aqui dentro desse texto, foi promessa que Deus fez lá atrás,
E Deus cumpriu essa promessa quando Cristo veio para a terra. Ele cumpre todos os processos judiciais, santos. Que é uma palavra que eu gosto de falar dentro de sala de aula. Justiça forense que Deus fez em Cristo. Ele agiu com os limites de um tribunal, que a justiça dele foi aplicada nele, para que pudesse aplicar a própria justiça nos seus eleitos. Aí Deus salva pecadores com um ato de bondade e com um ato de justiça no Messias. Então a justiça, que é a aplicação da bondade de Deus, ela é dada à raça humana. Não todos os seres humanos, como nós falamos ontem aqui na doutrina, mas com os eleitos que recebem estas premissas, irmãos. Então estes versos iniciais falam, do versos 1 ao 5, sobre o comportamento desse Messias. Os versos 6 ao 11 fala do comportamento do reino desse Messias. E esse comportamento do reino do Messias é que esse reino será eterno, que esse reino será coberto de justiça e de paz. Não haverá mais brigas da igreja, irmão contra irmão. Isso não vai mais existir, sabe? Isso vai ficar para trás. Que a igreja estará sob o comando de Deus e existirá harmonia entre a igreja. Então aqui esses versos revelam quem é o verdadeiro rei e qual é o verdadeiro reino. Um reino de muita justiça, um rei humilde e um mundo restaurado e um povo reunido para adorar a Deus. As promessas que Deus fez lá atrás a Isaías está sendo cumprida dentro das suas profecias. Então Deus, ele cumpre, irmãos, cabalmente as suas palavras dentro do campo profético. É por isso que nós temos que olhar para o Antigo Testamento como uma vitrine que aponta muitos fatos ainda para o Novo Testamento. E quando nós olhamos com a perspectiva e crendo que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus está fazendo com o povo em pleno século XXI é uma coisa maravilhosa para o seu povo. Agora, por que nós não provamos de Deus de uma forma adequada hoje? Porque nós não conseguimos ler a Escritura como ela deve ser lida, santos. Nós não examinamos as Escrituras como ela deve ser examinada. Quando você examina os textos que Deus fala sobre essas promessas, que Deus fala sobre aquilo que falou com Israel, que aquilo foi cumprido nesse tempo, no nosso tempo, e que essas coisas vêm acontecendo, e que Deus, ele está pronto, irmãos, a cumprir todas as suas promessas feitas lá atrás com os profetas, e que nós hoje apenas desfrutamos dessas bênçãos. E por que nós não conseguimos desfrutar? A igreja hoje é uma igreja corrompida em doutrina. A igreja hoje é uma manifestação de uma parte humana, uma igreja que reluta contra as Escrituras, irmãos. Mas isto é uma praga que estava lá atrás com os judeus e que nós não podemos aderir, irmãos. Nós temos que aproveitar o clímax que Deus instaurou para a igreja em pleno século XXI e que nós podemos amar a Deus de fato sobre todas essas perspectivas. Qual é o convite que Isaías pode fazer aqui para nós, irmãos? Que nós possamos fazer altas reflexões sobre o que é Deus e sobre o seu reino. O que nós estamos fazendo, irmãos, como súditos do reino de Deus? O que é que nós estamos proclamando a respeito deste reino de Deus? Qual é a minha participação como indivíduo social, como um indivíduo cristão nesse reino de Deus? O que é que nós estamos fazendo? Vivemos as nossas vidas na sociedade como uma vida avulsa, como todo mundo vive, uma vida normativa, como eles vivem. Eles vivem uma vida normativa. Nós não podemos viver uma vida normativa, não. Nós não somos normais. A igreja não é normal como o mundo. O mundo é normal. Eles acordam, vão trabalhar, estudar, se divertir e voltam a dormir. A igreja não pode entrar nesse clímax normal, que nós não somos normais. Nós pertencemos ao reino de Deus, que o reino de Deus é altamente contra o sistema que está oposto no mundo hoje. E nós vivemos de acordo com o mundo. Não temos diferença nenhuma com o mundo, santos, praticamente. Como é que pode um negócio disso? Então, quando olhamos para Isaías, olhamos que nós não somos iguais a eles. Somos altamente diferentes. Isaías nos convida a fazer repensamento sobre a nossa fé.
fazer autoanálises daquilo que nós pensamos que somos. E o que é que eu penso que eu sou? Então, talvez aquilo que você pensa que é, você não é de fato. Mas nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E precisamos colocar isso em prática, santos. O pecado de Israel não pode ser o pecado da igreja, santos. Tem crente que está dormindo ainda, precisa despertar do sono. Eu assim peço a Deus que Ele não desperte a igreja brasileira da forma que Ele está despertando as outras. Mortes, perseguições, onde a política diz assim, vocês não podem mais abrir igrejas, vocês não podem mais adorar a Deus. Se adorar a Deus, feito na Inglaterra, está proibido de pregar o evangelho. Quem pregar é preso. No Brasil não chegou isso ainda, santos. Isso ainda é uma coisa leve, viu? Porque quando vier o oposto, eu quero ver a igreja brasileira reagir. Essa multidão de evangélicos vai cair tudo por terra. Então nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito conosco. E precisamos fazer autoanálise daquelas posições que nós achamos que somos. E que Deus possa nos ajudar, santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoa, Pai, continua nos abençoando com a forma cultica, com a forma da Tua Palavra, que a nossa vida que está um pouco folgada aqui no Brasil, Senhor, com relação à Tua adoração, nós Te agradecemos por esse ato litúrgico, Te agradecemos pela igreja brasileira, que ainda tem condições de abrir as portas, condições de pregar o Teu Evangelho, condições de Te cultuar, Senhor, mas que os Teus santos precisam também despertar para esse outro lado, que precisamos compreender o nosso papel dentro da sociedade, o nosso papel dentro da igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas coisas, não de uma forma forçada, Senhor, mas nos ajuda a compreender essas coisas, Pai. É o que Te pedimos e Te rogamos em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.